Igreja do Senhor Jesus Cristo, que alegria estar aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus para esta noite. E hoje vamos de epístola. Eu quero que vocês viajem comigo diretamente para a epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. No capítulo 5 nós leremos dos versículos 12 a 19. Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. Você pode acompanhar a leitura e permita que eu a faça para todos vocês. Deus abençoe você também que nos acompanha pela internet. É uma alegria também falar ao coração de vocês nesta noite. Naquele tempo, o apóstolo Paulo escreveu assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que o havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Eu quero falar com vocês sobre o problema do ser humano e a solução de Deus. Porque decididamente, meus queridos irmãos e irmãs, existe algo de errado dentro de nós. De todos nós seres humanos. Isso é fato. Há uma coisa muito errada no nosso coração. Mas Deus não nos deixou assim. Deus não nos deixou com o coração estragado. Isso explica as nossas lutas interiores. Isso explica como o nosso coração fica devastado diante de algumas circunstâncias. Imagine você, por exemplo, uma xícara quebrada. Quando uma xícara se quebra, os cacos voam para todo lado, fica tudo estragado, e mesmo que você tente juntar tudo, cole com perfeição, se não aparecer ali as emendas da xícara, você vai saber que aquela xícara foi quebrada. Desculpe. Você vai saber que aquela xícara foi quebrada. Um amigo meu tinha um carro, ele tinha acabado de pegar o carro 0 quilômetro. E depois de alguns dias que ele havia comprado o carro, o portão da garagem desceu sobre o carro dele e machucou o teto do carro. Ele levou num funileiro muito bom, muito eficiente, que fez um reparo que ninguém conseguia dizer que aquele carro havia sido pintado, desamassado no teto. E aí o funileiro comentou com ele: olha só, ficou perfeito. Ninguém diz que esse carro teve problema.
E ele disse: mas eu vou vender o carro. Falou: mas por que você vai vender? O trabalho ficou perfeito, ninguém diz que teve problema com o carro. Ele falou: mas eu sei que teve. E aquilo incomodava, porque ele sabia que aquele carro novinho já havia sido carimbado com trabalho de funilaria. Imagine então, voltando à situação da xícara. Você pode fazer um trabalho aparentemente perfeito, mas você sabe que ela havia se partido, havia se quebrado. Qual seria a solução então? E se aparecesse alguém que pudesse fazer diferente de você? Se aparecesse alguém que pudesse fazer uma xícara nova com aqueles pedaços, sem emenda, sem marca, nova, realmente, uma nova xícara, com o material, os pedaços da xícara que ficou partida ali. Aí sim, né? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, nós sabemos. Geralmente as pessoas nos perguntam: será que isso é certo? Eu não sei se isso é certo ou não. Sabe. Mesmo se pegarmos uma comunidade que nunca teve contato com o Evangelho, que nunca teve contato com os ensinamentos bíblicos, a pessoa mais distante de qualquer tipo de civilização, essa pessoa terá dentro do seu coração o conceito de certo e errado. Mesmo se pegar uma tribo de carnívoros, essa tribo de carnívoros não comerá seu próprio filho. Então todos nós sabemos sim quando nós estamos vivendo uma vida inadequada. Nós sabemos, e cada um de nós sabemos, eu sei e você sabe, quando o silêncio pesa na nossa vida. Principalmente os homens, né? As mulheres ainda levam certa vantagem porque elas pensam em voz alta. Se elas têm algum problema, elas falam, elas não têm dificuldade de falar. Se elas não podem falar em casa, elas falam com amiga. Se elas não podem falar com amiga, elas falam até sozinhas. Mas elas falam, elas põem para fora. O homem não, o homem entra, o homem fica ensimesmado, o homem não externaliza o que está passando, o homem vive um silêncio pesado, um silêncio permanente. Nós sabemos quando nós tentamos justificar alguma coisa, mas o nosso coração não se convence das justificativas que nós encontramos. Quando nós nos vemos diante de determinadas situações, tentamos até fazer uso da terceirização do pecado. Eu pequei porque aquele também pecou. Eu faço porque aquele também faz. Eu vivo assim porque aquele também vive. Mas o Senhor não julga ninguém de baseada. Nós somos julgados pelas nossas ações, pensamentos e omissões individualmente. Nós não somos responsáveis pelo pecado dos outros. Eu não sou responsável pelos pecados dos meus pais, como não sou responsável pelos pecados dos meus filhos. Preciso dar conta dos meus pecados, daquilo em que eu particularmente faço que desagrada ou que não glorifica o nome de Deus, como nos lembrou bem o Zé Luiz hoje na aula na escola dominical. Então, meus queridos, o pecado não apenas machucou o ser humano, mas ele separou esse ser humano de Deus. E este estar separado de Deus não é privilégio só dos homens maus. Esse estar separado de Deus é uma condição inerente aos homens maus e àqueles que se auto-intitulam como bons. Ou seja, estamos todos na mesma bacia. A graça veio e a graça é maior que a queda. Onde o pecado destruiu, a graça construiu algo infinitamente maior. E o livro de Romanos, que vos li agora há pouco, vem mostrar exatamente isso. Um contraste glorioso entre duas figuras que aparecem ali. Adão trouxe condenação. Através dele e da sua companheira, nós nos complicamos totalmente. Por outro lado, Cristo trouxe a justificação que nós precisávamos. No versículo 15 do capítulo 5 de Romanos, está escrito: se pela ofensa de um só veio o juízo, muito mais a graça de Deus. Perceberam essa expressão? Muito mais a graça de Deus. Isso significa que a graça de Deus não é pequena.
Por mais que nós queiramos diminuir a graça de Deus, por mais que nós queiramos limitar a graça de Deus, por mais que nós queiramos imputar à graça de Deus um limite que ela não reconhece, a graça de Deus não é limitada, a graça de Deus não é frágil, como os sentimentos, juízos e valores dos seres humanos. Ela é maior, muito maior, infinitamente maior do que qualquer pecado que o ser humano possa conhecer. Não há um pecado que possa ser praticado pelo ser humano que seja maior que a graça de Deus. A graça de Deus é maior que o pecado que você e eu praticamos. A graça de Deus é maior que o nosso passado, que o teu passado, aquele passado do qual você não tem alegria nenhuma de lembrar. A graça de Deus é maior do que isso. A graça de Deus é maior do que a culpa que às vezes você carrega silenciosamente no teu coração, remoendo a cada dia. A graça de Deus também é muito maior que isso. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que Adão estragou, Cristo restaurou de forma mais profunda e gloriosa. O que supera a nossa história não é o pecado de Adão, é a graça de Cristo. Então nós não temos que olhar para o poder do pecado na vida das pessoas, mas devemos nos alegrar com o poder extraordinário da graça e do perdão de Jesus sobre as nossas vidas, que é muito mais profunda e gloriosa. Se Adão estragou, Cristo gloriosamente recuperou. E Jesus, então, e consequentemente, não veio somente como a maioria das pessoas pensa. Jesus não veio somente melhorar as pessoas, tornar as pessoas melhores. Eu já ouvi essa expressão. Quem sabe se aquela pessoa se transformar, ela se torna uma pessoa melhor. Não é isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio tornar ninguém melhorzinho. Jesus não veio tornar ninguém mais aceitável, absolutamente. Jesus veio dar vida nova para o ser humano. Não tornar a pessoa melhorzinha, dar vida nova. Não veio emendar cacos de xícara quebrada, veio fazer uma xícara nova com os pedaços estragados. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio apenas aliviar a culpa de ninguém. Jesus não veio trabalhar a consciência, anestesiar a consciência, aliviar a consciência de ninguém. Jesus veio declarar justos os pecadores que se arrependem e creem. Na cruz, Jesus levou a nossa condenação. Na ressurreição, Jesus nos ofereceu vida, vida plena, vida abundante, vida eterna. Isso é graça soberana. Isso é graça imerecida, graça que por nós mesmos nós não merecemos e jamais mereceríamos. Por isso, imerecida, mas ainda que imerecida, é graça suficiente. Eu não preciso de absolutamente mais nada. Você não precisa de absolutamente mais nada. Você não precisa pagar promessa. Você não precisa fazer trocas com Deus. Você não precisa fazer oferta de sacrifício. Você não precisa fazer uma semana de jejum no alto da montanha. Você não precisa fazer sacrifício nenhum, porque a graça ilimitada de Deus não se compra e não tem preço. Ele quis fazer por você e ponto final. Não há uma única vírgula que você possa fazer de volta para merecer comprar ou adquirir essa graça. Em Cristo, nós recebemos uma nova identidade, um novo nome, somos novas pessoas. Quem está em Cristo não é definido pela queda produzida por Adão, mas pela redenção providenciada por Jesus. Romanos 15, 5, 19, declara também: assim também, por meio da obediência de Cristo, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então não é pela
tua obediência que você se tornará justo. Não é pelo teu esforço, não é pelo teu jejum, não é pelo teu muito orar, você não conquista com os teus esforços a graça e a salvação que está em Jesus. A salvação é caminho só de vinda. O caminho de retorno é só gratidão, é só reconhecimento. Você não pode pagar essas parcelas. Veja a beleza disso. Compreenda e assimile a beleza disso. Adão representa a humanidade na queda. Cristo representa o seu povo na salvação. Se você está em Cristo, como eu espero que você esteja, a sua história tem que ter sido modificada. Você tem que ter uma nova história de vida, porque é incompatível, absolutamente incompatível, um cristão convertido e resgatado por Jesus associado ao seu passado. Absolutamente incompatível a vida presente de um cristão com o seu passado. Tem aquelas pessoas que gostam de subir ao púlpito para dizer: no meu passado eu era isso, no meu passado eu fui aquilo. Isso não tem a menor necessidade, não tem a menor importância. O que importa é o que Jesus faz da tua vida a partir de hoje. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Deus não lança as nossas culpas nos nossos rostos como nós fazemos com os nossos semelhantes. Se você está em Cristo, a sua história é diferente. O seu passado, qualquer que tenha sido ele, não é sua sentença final. Tudo que aconteceu na sua vida, até agora, a uma hora, tudo isso que aconteceu na sua vida, não é uma sentença final do seu futuro. Até a culpa que você insiste em carregar no seu coração, não define a sua identidade. Não diz quem você é, olhando na perspectiva de Jesus. É possível que dentre nós, e dentre aquelas pessoas que estão me ouvindo, ainda esteja alguém vivendo numa tentativa de compensar erros antigos. Eu vivi assim ou daquela forma, agora eu preciso viver assim ou daquela forma para compensar o que eu fui. E aí isso se torna mais um peso. É como uma pessoa que quer se libertar por conta própria de vícios. Aí tem que viver com aquela frase, né? Só por hoje eu não vou usar o que eu usava. Só por hoje. Todos os dias falar só por hoje. Aí vem Jesus e diz assim: se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. E a pessoa que é livre, ela não é livre só por hoje eu vou ser livre. Porque a liberdade humana tem prazo de validade, mas Jesus é eterno. A liberdade produzida por Jesus é eterna. Mas talvez você esteja tentando provar algum valor para alguém. Talvez você esteja querendo mostrar para o teu cônjuge que você tem valores, para os seus filhos ou para os seus pais, que você é uma pessoa que acumula e coleciona valores, que você é uma pessoa de fibra, uma pessoa honesta, como eu disse agora há pouco, cumpridora dos seus compromissos, pagador das suas contas. Talvez você esteja querendo provar isso, ou quem sabe, talvez você esteja só querendo esconder a vergonha que você sente. Mas em Cristo, você não precisa de nada disso. Você não precisa esconder nada. Você não precisa reviver nada. E você não precisa provar nada para absolutamente ninguém. Porque você é uma nova criatura. E o que é novo não tem ligação com o que é velho. Você é uma pessoa perdoada. E a uma pessoa perdoada não se levanta acusações por tudo que aconteceu ou por tudo aquilo que ela fez.
Você consegue entender essa diferença? De que você passa a ser então uma pessoa perdoada e não uma pessoinha melhorada? Você é uma pessoa aceita. Você é uma pessoa reconciliada com Deus. O Adão não tem mais influência na tua vida. O Cristo ressuscitado passa a comandar a sua vida. E a cada dia de santidade você vai evoluindo, até chegar ao ponto de dizer o que disse o apóstolo: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, a fé não é esforço para se tornar digno, isso não é fé. A fé não é um esforço que você faz para se tornar santo, porque a própria santidade não é você que produz, é o Espírito Santo que produz em você. A fé é a confiança naquele que já fez tudo por você, tudo aquilo que você não tem condição de fazer. Isto é fé. Então, se eu falei para você de Adão e se eu falei para você sobre Jesus, e eu falei rapidamente do impacto que esses dois nomes têm na história da humanidade, eu poderia te perguntar agora, de qual lado da história você está vivendo hoje? Dois homens em Romanos 5, Adão e Cristo. Um representa queda, um representa culpa e, consequentemente, morte. Além da morte física, a morte emocional, a morte espiritual, a morte dos sentimentos, a morte da sensibilidade, a morte da espiritualidade. Conectados com Adão, nós vamos morrendo a cada dia. A nossa fé vai se esfriando a cada dia. E nós vamos nos esfriando como pessoas a cada dia. O outro representa graça, justiça e vida. É verdade que todos nós somos descendentes diretos de Adão. Mas pela fé, qualquer pessoa pode passar a viver em Cristo. Eu inclusive, e você também. Você não precisa continuar carregando o peso do teu passado. Você não precisa continuar carregando os conceitos que te ensinaram sobre espiritualidade até ontem. Você não precisa pautar a sua vida pelo que falaram para você. Eu acho, na minha opinião. Você não precisa viver desanimado pelo peso da culpa, qualquer que seja que você carrega. Mais interessante ainda, você não precisa lutar sozinho contra aquilo que te prende. E todos nós temos uma bola de ferro espiritual, sentimental ou emocional amarrada na nossa canela. Mas nós não precisamos lutar sozinhos para nos livrar deste peso. Cristo já venceu. E se tinha alguma conta a ser paga, Jesus já pagou. Se tem alguma porta para ser aberta, Jesus já abriu e mostrou o caminho. O que sobra para você hoje então, nesta noite gostosa? Sobra confiar. Então hoje, agora é o momento de confiar, descer do muro, confiar verdadeiramente em Cristo e não só tentar mostrar que confia em Cristo, mas viver como uma pessoa que confia em Cristo. Hoje é dia de descansar na graça de Jesus Cristo. Hoje é dia de viver como quem foi alcançado por um amor que é maior do que qualquer pecado. Hoje é dia, a partir de hoje, de vivermos assim, porque onde o pecado abundou, a graça superabundou e essa graça está disponível. E a partir de que momento ela está disponível? A partir de agora, a partir deste momento. Neste momento você tem essa oportunidade e você pode decidir quem é que conduz a tua vida
porque não há uma terceira via disponível. Ou a tua vida é pautada por Adão, que representa o pecado, o passado, as desculpas perfeitas longe de Jesus, ou você pode ter a sua vida conduzida por Cristo, que é uma vida de liberdade, de perdão, de graça, de crescimento, de livramento de todo esse fardo pesado. Ah, mas se eu assumir essa segunda possibilidade, que é a possibilidade de viver pelo Cristo que me resgata, o que as pessoas vão pensar de mim, de tudo que eu já fiz? Percebe que você ainda não está vivendo a liberdade em Cristo? Você está vivendo ainda no pecado de Adão? E a preocupação com que as pessoas pensam é a necessidade de controlar o que as pessoas pensam. É a necessidade de viver de um jeito que você acha que as pessoas gostariam que você vivesse, para agradá-las. Mas aí, como disse o apóstolo numa audiência, importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Você não foi chamado para se preocupar, você não foi chamado por Deus para se preocupar com o que as pessoas pensam. Você não foi chamado por Deus para pensar, para se preocupar com o que a tua família pensa sobre você. Você foi chamado para quando você, seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, você faça para a glória do Senhor Jesus. Portanto, se não fosse uma questão de fé, seria uma questão de inteligência. Vivamos a vida que o Cristo nos concedeu na sua sofrida cruz. Amém?